Olá, amores, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos a atividade 16 do caderno de atividade 3, das páginas 48, 49 e 50. Hoje, o nosso texto é um texto narrativo, é um depoimento, é onde a pessoa conta algo que lhe aconteceu, vai contar uma história que aconteceu com ela. O nosso texto é um depoimento. Vamos à leitura do nosso texto? Depoimento. Quando eu era pequena, morava perto de uma rua que se chamava Estrada da Boiada. Ela recebeu esse nome porque era de terra e todos os dias passavam por lá muitos bois, pois existiam muitas fazendas na região. Hoje em dia, essa rua mudou muito. Foi asfaltada e tem muito movimento. As fazendas deram lugar aos prédios e os boizinhos aos carros. Ela até mudou de nome, recebeu o nome de um deputado estadual. Agora se chama Diógenes Ribeiro de Lima. Essa fonte foi tirada da internet. É um textinho que está falando da mudança da rua. Vamos às questões? O texto lido é narrativo, poético ou instrucional? Marque. O assunto principal do texto é as mudanças da rua, o deputado estadual ou a infância da menina? Marque. Represente com desenhos as mudanças que ocorreram na rua da menina, como ela era antes. E depois, como ficou? Desenhe nesses quadros laranjas, primeiro como era antes e depois como ficou. 5. Copie do texto a palavra onde aparece a sílaba ao. Vai lá no texto, lê novamente com a mamãe, ou então ouve novamente que a titia leu e procura palavras terminadas com ao e copia aqui no 5. 6. Complete as palavras com L e escreva o nome dos desenhos. Muito simples. As palavras têm um espaço que está faltando a letra L. Você vai completar e escrever o nome abaixo. Você consegue. 7. Organize as palavras abaixo, colocando cada letra em um quadrinho. Temos as palavras sinal, sal, quintal, animal, pedal. Procura aí o quadrinho onde encaixa as palavras e copia. 8. Recorte letras de jornal ou revista para completar as palavras. Essa vai ser bem legal. Recorta e completa o nome das figuras. 9. Pinte a palavra que está escrita corretamente. Nós temos o desenho, procura a palavra correta e pinta. 10. Os quadrinhos, onde estão as palavras escritas de forma errada. Temos várias palavras aí. Você vai procurar a que está escrita errado e vai pintar. Todas as palavras que estiver escrita errado. Pinta elas. No 11, você vai pegar essas que você pintou errado, vai corrigir o erro e escrever ela certa. No 11, você vai pegar as palavras que você pintou que era errada e vai escrever ela corretamente. 12. Separe as sílabas das palavras. Nossa primeira palavra é Samuel. Samuel. Eu separei a primeira. Agora continua. Lembrando que mel é uma sílaba só. Não separa. 13. Pinte da mesma cor as sílabas de cada uma das palavras. Vai pegar uma cor e vai pintar a sílaba da palavra da mesma cor. Eu vou fazer a do soldado. Vou usar o verde. Pintei sol, pintei dá, pintei dó. Agora escolhe outra cor e vai procurando as sílabas das outras palavras. 14. Junte as palavras que estão nas formas iguais e forme frases. Depois, escreva abaixo.
vai procurar a forma. Eu vou fazer o primeiro. As que estão, ó, no retângulo. Todas que estão no retângulo, eu vou colocar na ordem e formar a frase. Fiz a primeira. Agora é com você. Procura. O nosso segundo textinho também é um texto narrativo. Igual o nosso primeiro texto. O personagem está contando uma história que aconteceu com ele, que ele viveu. Está narrando a história, contando, falando. Vamos ouvir o nosso segundo textinho? Na minha rua tem uma porção de casas e prédios. Tem casas que servem para morar, tem outras que servem para trabalhar. Na minha rua passa o lixeiro que leva o lixo, o gari que varre, o carteiro que traz as cartas e o fruteiro que vende frutas. Essa é a rua dele. Esse texto é um fragmento. Tia já explicou que fragmento é um pedacinho. Então, ele tirou um pedaço de um texto maior, de um livro maior, e fez esse pedacinho para a gente estudar. A autora desse texto é Ruth Rocha. Vamos responder? Que título você poderia dar para esse texto? Escreva aqui um título bem legal para ele. Qual é o assunto que o texto fala? O texto está falando de quê? Circule os profissionais que trabalham nessa rua. Na rua do texto, vai lá no texto e circula só os profissionais. Qual é o nome da rua? Procura aí no textinho o nome da rua e escreve. O que os dois textos têm em comum? O nosso primeiro texto e o nosso segundo foram textos narrativos e eles falam da rua.